E quando surge o Alviverde, a gente surge aqui, galera, com mais um vídeo aqui no canal do Vertão. Estamos aqui entrando em ação aqui para trazer para você mais um vídeo. De La Cruz no Palmeiras. Será que o Palmeiras vai contratar aí o meia De La Cruz? Será que ele vem pro Verdão? É a bomba que estourou aí. Meus amigos, teve contratação aí do Aníbal e agora também a gente não pode deixar de falar do De La Cruz no Verdão. Então deixa seu like aí e comenta aí se você gostaria de ver De La Cruz no Palmeiras. A gente quer ver agora essa informação aí, que quem traz ela, inclusive, é o PVC, né? Vamos ver aí, então, o que o PVC vai falar a respeito aí de Aníbal. Aníbal não, né? Aníbal Moreno já foi anunciado aí pelo Palmeiras, tá tudo certo. Agora temos que ver aí a questão aí do De La Cruz. Esse cara arrebentou a boca no balão no River Plate, né? Se bem que já tem umas temporadas aí que também não está voando, né? Mas vamos ver o que acontece aí nesta questão aí do De La Cruz no Palmeiras, né? Mais um imbróglio, mais uma novela no Palmeiras aí. Agora a novela do De La Cruz. Vamos lá, De La Cruz. De La Cruz tá meio preguiçoso que botar o homem pra falar aí, porque senão fica difícil, né, PVC? Agora vai, hein? De La Cruz no Verdão, sim. De La Cruz, a gente trouxe informação essa semana do Mauro a respeito dessa investida pesada, jogador do River Plate. O Palmeiras chegou a tentar buscar esse jogador e desistiu no meio do caminho? São Paulo cogitou. Não é que o Palmeiras cogitou. Palmeiras, quando você fala o o De La Cruz deve ir para o Flamengo, tem alguma chance de ser Palmeiras ainda, porque eu tenho informação de que o Palmeiras consultou o River Plate sobre a situação do De La Cruz. A resposta é assim, 20 milhões de euros. Aí você pergunta, isso significa que não tem nenhuma chance? 20 milhões de euros. 20 milhões de euros, o Palmeiras não vai pagar. Então, a tendência do De La Cruz é ou ficar no River Plate, ou no Flamengo, ou ir para a Europa. Uma das três. O Crespo inflacionou, né? O mercado do De La Cruz, né? Agora, vamos combinar outra coisa também, né? O Palmeiras teve perto de contratar o Alan por 9 milhões de euros. Não contratou. O Flamengo contratou. O Alan jogou onde esse ano? Não aconteceu até agora, né? Está mais no DM do que no campo. Não aconteceu. Mas, então, a resposta que se ouve é isso. O preço é esse, não quer dizer que não vem nem que vem. Só isso, o preço é esse. O Palmeiras não está dizendo, o Palmeiras não está na disputa, mas o Palmeiras sabe qual é a condição. Perfeito. Ou seja, o Palmeiras está olhando o que vai acontecer. Fez a lição de casa, foi lá ligar para saber quanto que era. 20 milhões de euros não. 20 milhões de euros eu não vou te pagar, desculpa. Mas assim, o Palmeiras está... Estou aqui. Deixa eu só dar um comentário aqui nessa, que não dá para não comentar. O Palmeiras do Anderson Barros é sempre assim, né? Ele sempre está aqui, né? Tipo, dá uma ligada. Quanto que é? É tantos milhões. Bacana. Tá certo. Vou ficar observando aqui. Até mais ver. Aí fica olhando, daqui a pouco o nego vai pro Flamengo. Fica olhando, daqui a pouco o nego vai pro Atlético. Fica olhando, daqui a pouco o nego vai pro Corinthians. Daqui a pouco tem nego chegando no Internacional. E o Palmeiras passa a janela e não contrata ninguém. Eu já vi esse filme. Você quer? Sim. O PV, tem um amigo meu palmeirense que fala assim, o doutor Anderson Barros, né? Fala que é o médico, né? Não é diretor de futebol, só faz consulta. É verdade, é isso aí. Mas vai ter uma coisa que vai ser engraçada. Maldoso amigo do André, né, palmeirense? Mas vai ser uma coisa que vai ser engraçada se acontecer. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro, como em 1973, com apenas 2 reforços no ano. 2 reforços no ano. Arthur e Rios. Só os 2. Como em 73, que veio o Manfrini mais um. Era mais um. Algo que chama atenção, porque foi uma cobrança muito forte e acho até com certa dose de razão, principalmente da torcida e boa parte nossa. PVC esperou minha pergunta para eles. Então, essa situação do De La Cruz, quem é mais um, PVC? Preparando investido, Palmeiras consultou, o preço é esse, vai analisar e ver o que vai acontecer nessa reta decisiva. Para chamar uma convidada para conversar com a gente sobre uma reportagem que eu confesso que me surpreendeu aqui. Estava lendo
no All Sport, reportagem que ela fez sobre um jogador que atuou com Abel Ferreira e falou da relação, um jogador brasileiro que atuou com Abel Ferreira e falou da relação de amor e ódio com Abel, seja do ponto de vista pessoal, como pessoa, seja do ponto de vista como treinador. Vou chamar a nossa Stephanie Ramos para conversar com a gente a respeito disso. Boa tarde, Stephanie, seja bem-vinda ao De Primeira. Perdão pela demora, porque o debate aqui é sempre bom. E claro, Fernando Diniz ao vivo a gente acabou priorizando. Queria que você contasse essa história, quem é o jogador e como é que era a relação. A gente vai mostrar a reportagem aqui na tela. Seja bem-vindo, prazer ter você com a gente. Boa tarde, gente. Prazer é meu. Seleção eu sei que é prioridade, então tá tudo certo. Essa matéria, na verdade, quem fez foi o Bruno Madrid. Essa matéria, na verdade, quem fez foi o Bruno Madrid, que é o nosso repórter aqui também do UOL. Eu não sei se eu tô falando português claro aqui, mas Canal do Verdão é prioridade, tá? Então, seja bem-vinda. Vamos lá. Que é prioridade, então tá tudo certo. Essa matéria, na verdade, quem fez foi o Bruno Madrid, que é o nosso repórter aqui também do UOL. Ele pegou uma entrevista do Diego Souza, não o famoso Diego Souza do esporte, Grêmio, Palmeiras, enfim, outro Diego Souza que chegou até a jogar na base do Palmeiras, e ele falou um pouco da relação que ele teve de amor e ódio com o Abel durante o período que eles trabalharam juntos no Braga, entre 2017 e 2018. Ele chegou a dizer que o Abel foi o pior treinador com quem ele já trabalhou na questão pessoal, porque eles tiveram atritos, ele não gostava muito da forma como o Abel cobrava ele tinha essa dificuldade de assimilar o gênio forte que a gente já conhece do Abel, que não é novidade para ninguém aqui no futebol brasileiro. Mas apesar disso, o Diego também falou que foi o Abel quem mostrou para ele o que realmente era jogar futebol. Que foi com o Abel que os índices deles de gols e assistências subiram. Então, na questão profissional, o Abel chegou a ser o melhor treinador, um dos melhores treinadores com quem ele já trabalhou. Mas na pessoal, vamos dizer lá que o santo não batia muito. Interessante essa visão, né? Interessante essa dicotomia, esse paradoxo aí, digamos assim. Porque como você lida com a pessoa diariamente, não é só o profissional que está ali, né? Também é a questão da gestão de pessoas e tudo mais. E a gente já sabe como o Abel principalmente à beira do campo, ele mostra ser bem explosivo e tudo mais. Apesar disso, no Palmeiras, ninguém fala sobre ele ser uma pessoa difícil de lidar, né? Ele é meio que uma unanimidade no clube. Uma coisa engraçada que o Diego comentou foi uma bronca que ele recebeu do Abel, que ele corria cerca de 4 ou 5 quilômetros por jogo, enquanto alguns companheiros corriam 12, 10. E o Abel chegou para ele e falou assim, cara, eles estão correndo o dobro para te compensar. Não adianta você fazer o gol da vitória, que se você não correr, você não entra. E ele guardou meio que isso, assim, e durante os jogos ele chegou até a falar que corria para pegar água, corria para pegar caneleira, só para aumentar o número ali do GPS, né? Para dar rodagem no número. Para dar uma aumentada e parar de pegar no pé dele, mas que no final eles foram analisar, né, que esse aumento de quilometragem dele durante os jogos também fez com que aumentasse o número de gols e assistências dele na partida. Então, assim, querendo ou não, o Abel tinha razão, né? Como ele já falou que a parte de treinador o Abel sabe que fala, né? Interessante isso, PVC. Ou seja, ele reconheceu... Diga, não, perdão. Não, fica muito claro que o Diego Souza dava migué, era cobrado pelo Abel. E, cara... E o Abel tinha razão na cobrança. Cara, assim, é engraçado, né? Essa matéria é muito boa, muito legal. E, assim, eu ouço muito de convívio de quem tá no dia a dia com o Abel. É claro que era um outro Abel no Braga, principalmente que era um cara mais novo, tinha acabado de se aposentar como jogador, tinha ido estudar e tudo mais, então acho que ele estava muito com aquela coisa no sangue ainda fervendo de jogador, e que é diferente mesmo o trato, né, diferente hoje de técnico, né, mais tempo como treinador, até na hora de você lidar com o jogador, e ele fala muito, o Abel hoje para os jogadores do Palmeiras, aquela coisa, tipo, às vezes o melhor treino não é treinar e sim conversar com o atleta, ele tem isso muito do RH que ele costuma falar, né, então assim, fica muito nítido que mudou muito a relação do próprio Abel com os jogadores, e assim, com o Abel não tem como dar migué, porque assim, o trabalho dele é muito claro ali, tipo assim, ali, o todos somos um, é o acreditar até o final, é o 24 horas para você remoer uma derrota, então são pequenas frases e pequenos conceitos que mostram o modelo vencedor e que ele tem ali as manias dele, e fica muito claro ali pro Diego Souza que, tipo, cara, não tem como dar migué, e ali acho que ficou bem nítido nas falas dele nessa matéria. E ele ainda fala, né, Stephanie? Diga, PV. Não, só lembrar um detalhe. Na temporada 17 e 18, que o Diego jogou com o Abel, ele fez 8 gols e o Braga fez 74. Foi o melhor ataque da história do Sporting Braga. O Abel Ferreira foi o técnico que fez do Sporting Braga ter o melhor ataque da sua história, que ficou em 4º lugar no campeonato. Esse é o retranqueiro, apelidado aí de Mauro César Pereira e de grande parte da imprensa brasileira. Esse é o retranqueiro. O melhor ataque da história do Braga. O time onde o Abel praticamente começou aí, né? Dos profissionais. Melhor ataque da história. Comandado por Abel
Na temporada seguinte, que não foi tão boa, o Braga fez 54 gols e o Diego Souza fez 15. O Braga não foi tão brilhante, embora tenha sido também um time, uma temporada também impactante, foi quarto colocado também, mas com um ataque inferior em que a participação em gols do Diego era maior percentualmente. Importante essa informação que o PVC traz no contexto do Diego com o Abel no Braga, e depois ele fala, né, Stephanie, ele falando sobre o Abel no Palmeiras, como ele vê, né, depois de reconhecer que do ponto de vista esportivo ele foi importante na carreira dele, e apesar desse trato pessoal complicado de atrito no dia a dia, ele fala, tenho visto o Abel de forma positiva no Palmeiras, é um treinador que sabe gerir o grupo, só queria que ele estivesse no meu Flamengo. Interessante isso, Stephanie, ele queria o Abel no time dele do coração. Apesar de que, né, o Flamengo do Tite ganhou de 3-0 do Palmeiras do Abel, né? É verdade, bem lembrado. Mas eu acho que, pensando um pouco no que o Hernan falou, o Abel acabou a carreira dele muito cedo por conta de lesão, e eu acho que às vezes ele, no Braga, ele queria meio que tirar essa questão de eu não sou mais jogador, eu sou treinador, talvez de uma forma um pouco mais ríspida aí na cobrança com os jogadores, e talvez isso tenha incomodado um pouco o Diego, além do fato de talvez ele querer ficar mais ali na banheira e tal, isso é uma coisa que o Abel não gosta muito, o Abel gosta que nem o Rony, por exemplo, que volta para marcar, o Kevin, que ele colocou já em muitas oportunidades, ele já falou pro Kevin, você não volta muito para marcar, então o Kevin tá perdendo um pouco de espaço, tem que melhorar nesse quesito. Então é uma coisa que a gente pode ver que vem desde 2017, ele quer um cara que seja atacante, tudo bem, mas que também ajude quando o time precisar, também volte para marcar quando for necessário. O Breno é uma coisa muito disso que a Stephanie está dizendo, o oposto do Kevin. Por que o Abel disse que ele tem uma dívida com o Breno? Porque o Breno é um jogador que trabalha muito e voltou a trabalhar. Já contei aqui a história, o Breno foi convidado a sair do prédio onde ele morava e por uma casa ao prédio onde eu moro. Mas depois ele é o síndico? Eu não sou síndico, só sei da história, estava no Rio. Mas ele baixou muito a poeira e tem um comportamento extremamente profissional, trabalha muito, corre muito, e por isso hoje é titular do time e o Rony não é. E ele já falou isso mais de uma vez, não importa se o jogador é bom para ele mesmo, não quer jogador que é bom para ele, bom para o time, tem que ser bom para o time, não importa se ele tem grandes qualidades individuais, tem que agregar de alguma forma do ponto de vista coletivo. Mais algum destaque que você acha interessante dessa reportagem, Stephanie? Eu acho que o grande destaque é esse mesmo, que ele coloca o Abel como ele uma pessoa que ele não gosta e como uma pessoa que ele gosta, né? Na questão profissional, é um dos melhores com que ele já trabalhou e ele vem provando isso no Palmeiras, querendo ou não, são 8 títulos em 3 anos, 2 Libertadores, é um cara que já mostrou pra gente que é realmente acima da média, pelo menos aqui na questão do futebol brasileiro, mas na questão pessoal, que ele foi uma pessoa, pelo menos em 2017, 2018, difícil de lidar, e que a gente já vê isso, né, essa questão de amarelos e vermelhos que ele tomou muito aqui no Brasil por conta de reclamação e tudo mais, mas eu vejo que ele cresceu nesse sentido, amadureceu talvez, porque a questão de que em toda coletiva, mesmo quando o Palmeiras ganha, que nem contra o Inter, ele é uma pessoa mais rude, vamos dizer assim, ou mais direta, ou enfim, para blindar o elenco. Ele já mostrou que, assim, para eles, né, pelo menos essa gestão Abel que o Palmeiras está tendo, o foco é o Palmeiras, e não em jogadores individualmente, não o Abel individualmente. Então, tudo que o Abel faz, como eu vejo, é para blindar o elenco e mostrar que fala de mim, tudo bem, eu vou ser o assunto, mas ninguém do elenco vai ser destaque de forma negativa, vamos dizer assim. Puxar para ele, né? Que é muito da entrevista coletiva de sábado, que a gente falou. A gente está discutindo há 3 dias se o Abel fica no ano que vem ou se não fica no ano que vem, que é um assunto que não tem nada a ver, porque ele vai ficar. Agora, alguém está falando do time nesse momento? Não, o time está treinando quieto, tranquilo, em paz. É bem o que a Stephanie falou. E ele blinda os jogadores também no sentido de, por exemplo, antes da lesão, né, o Gabriel Menino ele vinha sendo muito criticado e tudo mais, ele teve uma fase que não foi nem pro Mundial e tudo mais, ele tenta de alguma forma, mesmo que seja tirando o jogador de campo e deixando no banco de reserva um pouco, blindar o jogador dessas críticas, assim, eu vejo muito isso, ele fez isso com o Hendrick, fez com o Gabriel Menino, fez com o Rony, fez com o Breno, fez com todos os jogadores que tiveram críticas mais duras, assim, até porque para não afetar a mentalidade, o mental dos jogadores, ele joga tudo, vamos dizer assim, nas costas dele, falem de mim o que quiserem, me xinguem, falem o que quiser, mas dos meus jogadores eu vou blindar o quanto puder. As costas mais largas do treinador, e é o que um líder normalmente se espera que faça, né? Nesse momento de crítica, que ele puxe para si e tire o problema de cima dos jogadores. Interessante esse ponto de vista, vocês podem ver com mais detalhes a reportagem aqui no All Sport sobre as declarações do Diego, com esse, entre aspas, amor e ódio, né? Ele gostando muito do lado de treinador profissional e do lado pessoal nem tanto, mas no fim das contas, percebendo e entendendo o bom treinador que é Abel Ferreira. Stephanie, quero te agradecer pela sua participação, sua estreia com a gente aqui no De Primeira. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu tava meio nervosa na estreia, que é sempre... Ainda mais com quem eu tô falando. Jesus, Hernan, PVC e você, pelo amor de Deus, estreia em grande estilo. Que isso, Jesus, um prazer, irmão. Tá na seleção. É verdade, bem lembrado, muito bom. Foi um prazer pra gente participar desse momento pra você e volte mais vezes. Obrigado, viu, Stephanie? Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. A nossa querida Stephanie Ramos, repórter do All Sport PV, ia completar. Não, é só uma coisa que uma reflexão de momentos de vida, assim. Eu tive um chefe que eu não gostei de trabalhar, depois me dou bem com ele, gosto da pessoa, que escrevia redator com caixa baixa e chefe com caixa alta. Eu falei, cara, não é possível isso. E eu tive um outro chefe, que era que é o Sérgio Martins, que foi o cara que escreveu a matéria da Mata da Loteria Esportiva, que eu chegava da redação, chegava da rua, ele perguntava como é que foi a operação. Eu falei, não, foi bom, teve isso. Aí eu escrevi o texto e entregava para ele, ele lia e falou assim, vem cá, tu é repórter de rádio?
Não, por quê? A melhor história que você me contou não está no texto. E eu Só vai falar, não vai escrever? Eu lembro disso. Porque ele podia estar sendo mala, mas ele estava sendo certo. Sim. É o Abel Ferreira com o Diego Souza. Às vezes, no momento você não entende a cobrança, mas depois você vai ver que é pro teu próprio bem, né? Depende só da maneira como ela é feita. Então, esses ensinamentos acabam ficando. Cara, eu vou te falar uma coisa para você aí, né? O PVC falou mais uma vez aí coisas interessantes que a gente tem que avaliar, né? Do De La Cruz no Palmeiras. Viu aí que o Palmeiras só sondou, né? Tá por dentro da jogada aí, né? E não vai fazer loucuras de novo, né? Não vai fazer loucuras. Então, dificilmente o De La Cruz pinta aqui no Verdão em 2023. Dificilmente isso vai acontecer, tá? Não acredito. Tem várias razões para acreditar. A idade do De La Cruz, o sistema que foi feito é essa consulta, né, do doutor Barros, e por aí vai, né? Então, questão aí do Abel sendo criticado aí, normal, só mais um aí pra querer falar, né? Quer dizer, fala que o cara é bom, depois fala que o cara é ruim, daqui a pouco fala que o cara não sei o quê. É complicado. Jogador falando mal de treinador não é de hoje, não. Isso aí aconteceu a vida inteira no futebol brasileiro. E no futebol mundial, né? Diga-se de passagem. O Unai Emery que o diga, né? Vamos fazer o seguinte, você deixa o seu like, você se inscreve aqui no canal, se é que já não está inscrito, e você deixa o seu comentário aqui. Gostaria de De La Cruz no Palmeiras? Será que esse cara chega para jogar futebol aqui o ano de 2024? Aliás, eu falei 2023, né? 2024. Estamos em 23, ele chegaria para 24. Meus amigos palmeirenses, vídeos recomendados para vocês aí, tá? Pode clicar aqui. Então, se bobear, tem até um vídeo aqui, ó. E se inscreva aqui, no nosso canal, tá aqui. Se inscreva aí, então. Até o próximo Avante Palestra.